Boa noite, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus a mais uma live em comemoração ao Outubro Rosa da Igreja Sal da Terra do Setor Sul, aqui na rua Antônio Paiva Catalão 745. E hoje estaremos conversando sobre as mulheres guerreiras, que sou eu, que é você que está aí do outro lado. Então, que Deus possa te abençoar de uma forma tremenda. Agora mesmo nós vamos ter uma convidada especial, que é a Adriana. Ela é nossa irmã em Cristo Jesus, da Igreja Sal da Terra, do Jardim Europa. E ela vai estar compartilhando com nós sobre o exemplo de mulheres guerreiras. Vai nos dar dicas também, assim, muito importante para nós, somos mulheres, sobre a questão do Outubro Rosa, a conscientização do câncer de mama. E eu gostaria muito que você enviasse o link dessa live para suas amigas, para os seus amigos, para que eles possam nos prestigiar também. É uma alegria muito grande estar aqui. Nós estamos vencendo o Outubro Rosa. Ontem nós tivemos um culto de celebração de manhã e um à noite muito poderoso, com palavras abençoadíssimas, as mulheres ministrando a palavra, né? Assumindo toda essa parte aí da organização dos cultos de celebrações aqui da igreja, tanto de manhã como à noite. E nós estamos muito animadas, porque no próximo final de semana nós teremos também mais esse culto sendo organizado pelas mulheres. Nós estamos preparando assim uma grande surpresa, e que você possa estar vindo prestigiar, convidar seus amigos para que nós possamos celebrar ao nosso Deus. Amém? Então nós já vamos chamar a Adriana, vamos aguardar um pouquinho que ela vai entrar, para que a gente possa estar juntos conversando. Eu quero fazer uma oração, abençoar a sua vida, abençoar a vida da Adriana, pedir a direção de Deus nessa live, para que nós possamos conversar um pouquinho, ser um tempo de grande edificação para a minha vida e para a sua vida também. Amém? Soberano Deus e amado Pai, em nome de Jesus, queremos convidar o Espírito Santo de Deus para se fazer presente neste lugar. Entregamos diante do Senhor essa live, a vida das mulheres que estão online conosco, todas as pessoas que estão online. Deus, a vida da Adriana, que o Senhor venha derramar uma unção nova, um poder novo, o espírito de fluidez da nossa vida. Nós estamos aqui para falar da Tua palavra, para trazer esclarecimento sobre a importância, papai, da saúde física, mental, espiritual da mulher. E em nome de Jesus, nós convidamos o Senhor. Se o Senhor não estiver aqui, nada tem sentido, papai. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está online, papai. Que a bênção do Senhor possa ser materializada sobre as nossas vidas. Eu te peço e clamo em nome de Jesus. Amém. Nós vamos chamar a Adriana, ela vai entrar. Eu estou aqui com o meu lenço rosa em homenagem às mulheres, e nós vamos convidar a Adriana e ela já vai entrar. A Adriana é toda sorriso, né? Então a gente até chama ela, Adriana estando conosco. Nós já vamos aguardar. Amém? Amém, glória a Deus. A paz e a graça, minha querida. Amém. Deus abençoa. Adriana, Deus abençoa a todos que estão aí nos visualizando essa live. Como é que você tá, minha linda amada? Estou bem, graças a Deus. Toda linda, poderosa, com esse lenço rosa. Amiga, nossa. É uma bênção, né? As nossas Glória a Deus. Todas estão com lenço rosa. As mulheres líderes. Que lindo. Sim, muito bom, viu? Eu corri e falei, vou colocar um vestidinho rosinha para poder dar um up. Para apaziguar com o seu lencinho. Amém. Amém. Boa noite, minhas queridas, amadas do Senhor, tá? Eu sou a Adriana Paula, né? Venho trazendo essa palavra agraciada. Sou advogada, também pedagoga, né? Mulher que anda nos preceitos no caminho do Senhor, cuida da liderança de casais, né? Muito bom. Eu confesso para vocês que é uma oportunidade muito grande que nós tivemos, né? Sobre se mexer com o Ministério de Casais.
Mas eu venho trazer para vocês essa noite uma palavra graciada do Pai, junto também, né, abrir o entendimento de todas as mulheres que vão estar indo assistindo, né, para poder entender um pouquinho qual é o processo do câncer de mama, o que é, qual é o sintoma, né, o que nós devemos fazer, compreender também qual é o plano de Deus sobre a nossa vida, para a gente não ficar meio que acasulado, né? Dentro de um casulo, achando que é só orando e não buscando também a direção que Deus deu, foi o que estão os médicos da terra. Amém? Sim. Então, eu quero assim, iniciar com vocês uma palavra agraciada por Pai. Gostaria de convidar quem estiver perto da Bíblia de vocês, a abrir a Bíblia de vocês, lá no livro de Hebreus, né? Capítulo 11, versículo 11, que diz assim, tá? Vou esperar. Tá tranquila aí, pastora? Tá tranquila. Vocês fazem a anotaçãozinha, minhas queridas, para depois vocês meditar tranquila, tá? Eu quero dizer para vocês assim, que Sara era uma mulher estéril, tá? E mostrou ter muita fé. Quando não desistiu de ter seu filho, que o Senhor lhe prometeu. Por isso, ela é uma única mulher mencionada entre os heróis da fé. As pessoas que exercem a influência, né, que até hoje tem, como Davi e Moisés, uma delas é Sara. Observa bem que Sara, ela tinha sua esterilidade, né? Era uma mulher que, ao olhar de todas, ela era oca. Ela não teria condições de poder gerar um filho, mas ela entendeu que tudo era um plano de Deus. Certo? Ela buscou em Deus a sabedoria, buscou o cuidado, foi se organizando, não parou suas atividades, mas ela prosseguiu com a fé, tendo no íntimo entendimento dela que ela seria, sim, mãe do filho que Deus tinha prometido, que é o filho da promessa. Quando ela foi um pouco que temosa, rebelde sobre isso, você observa que ela foi dar uma ajudinha para Abraão, certo? Foi quando ela entrega, então, Abraão para dormir com a sua serva e vira todo aquele conflito. Porque aí ela entende no coração dela, acha por um segundo que o filho seria o que Abraão tinha feito com a serva dele, com a escrava dele. Mas, na verdade, não. Deus tinha deixado bem claro para ela. Era o filho da promessa. Por isso que Sara esperou até os seus 99 anos para ser mãe. E eu quero mencionar só mais uma mulher para a gente entrar no nosso contexto, para vocês entenderem, que é a vida de Débora. Para quem conhece, né, a história de Débora, vocês vão ver lá no livro de Juízes, depois vocês dão uma meditada lá, no livro de Juízes, capítulo 4, versículo do 4 ao 16, tá? Porque Débora era uma dona de casa, uma mulher comum, como eu e você. Uma mulher que todos os dias tinha suas tarefas, certo? Até que então Débora foi escolhida para ser juíza, né? E foi a única mulher escrita na Bíblia sagrada que ocupou o cargo político com excelência, e ele se despina como a mãe de Israel e fazia tudo para o bem da nação. E trazendo para esse bem da nação, né? Que eu quero assim estar dialogando com vocês. É onde hoje nós vamos, né, falar dessa campanha maravilhosa, esse importante, esse momento que é a prevenção do colo de útero e também a prevenção do câncer de mama, tá? Para que nós possamos abrir os nossos entendimentos, viu, pastora Edivânia? Para nós abrir o nosso entendimento e entender de fato o propósito de Deus. E eu quero iniciar dizendo assim, Deus, ele fala para a gente orar, jejuar, vigiar todo o tempo, certo? Mas ele proporcionou, ele capacitou pessoas também na terra para ser os seus anjos aqui na terra, para poder fazer algo para as pessoas se tratarem, certo? Então, como é que é esse anjo que Deus enviou na terra? Deus capacitou os médicos. Assim como ele capacitou professores para ensinar, né, o estudo para até chegar à medicina, ele preparou o homem e a mulher, né, para ser médico. As enfermeiras para a capacidade de ser enfermeira, né, as cuidadoras. Então Deus preparou tudo certinho. Ele fez tudo no seu nível de plano, de projeto. Então, o que ele fez? Ele fez o doutor, o próprio, para cuidar das mulheres que iam chegar enfermas.
Se você se lembrar, pastora Edivane, na época, né, da Bíblia, lá antes de Cristo, você observa que as mulheres, quando estavam com essa enfermidade, elas eram repudiadas, elas eram expulsas totalmente do local, e elas tinham que viver num lugar o quê? Que ninguém poderia passar a habitar, longe, numa cutelinha distante da cidade delas. Tipo aqui Uberlândia, e quem está lá em Araporanga, né, morar lá. Porque essas pessoas que estavam lá em Araporanga, estou dando exemplo de Araporanga, mas só para vocês entenderem como era a passagem da Bíblia, essas mulheres que iam para essas cutelas, para esses lugares distantes, elas eram repudiadas não porque traiu, mas sim porque elas estavam enfermas. E pessoas enfermas não poderiam estar, leprosas, não poderiam estar perto de pessoas que estavam sãs. Né? Então você observa como que antes, né, de Cristo, a passagem no decorrer também depois de Cristo, como era dolorosa, porque não só a mulher como o homem, eles eram repudiados. Se você lembrar também, Jó viveu na pele esse momento, que foi quando ele teve a enfermidade também de câncer, né, a todo leproso, onde ele foi repudiado, os servos não queriam servir mais ele, as pessoas estavam, a mulher mandou ele amaldiçoar o Deus dele, e virou aquela trajetória toda, não só porque ele perdeu os filhos, mas também porque ele estava leproso. E essa lepra, que hoje é chamada de câncer, né? Nos nossos dias atual de hoje, graças a Deus, se deu um nome mais bonito, né? Porque, querendo ou não, entre câncer e leproso, melhor câncer, né? Porque leproso é muito doloroso, até porque já lembra toda aquela passagem que houve no tempo de Cristo. Então o Senhor preparou os médicos, minha amada, nessa terra, para trabalhar em prol dessas mulheres e dos homens também, né? Trabalhar em prol de um todo. Mas como o nosso tema é sobre as mulheres, esse mês maravilhoso que é de outubro, eu queria assim que nós deixássemos os nossos ouvidos sensíveis mesmo para entender essa palavra de Deus, para que nós abrimos nosso entendimento. Tem muitas pessoas, pastora Edivane, que elas deixam de procurar o médico, porque elas querem buscar só na oração. E no interior delas, elas pensam que só por meio de oração elas vão ser curadas, elas não estão erradas. Mas é como eu disse, tem muitas coisas que Deus capacitou os médicos aqui da terra para eles cuidarem, né? Você sabe que a última palavra vem do Senhor. Mas se o diagnóstico ele é de câncer, por que não fazer um tratamento, né? Por que não buscar uma estratégia para esse tratamento? Por que não correrem lá no médico, fazer os exames que estão sendo gratuitos, principalmente esse mês de outubro, né? Aí que é o mês da campanha, estão sendo gratuito, deliberado para todas as mulheres após os 40 anos fazerem. Por que esperar? Né? Por que esperar? Porque depois eu quero apontar alguns casos de algumas amigas, algumas pessoas que eu conheço, que são mulheres de Deus, mulheres da fé, e que passaram por essa situação. Né? Pessoas que chegaram quase a óbito e uma até falecer. Por quê? Porque não houve esse entendimento de buscar esse aprendizado e correr a quem? A quem Deus enviou, que eram os médicos. Certo? Eu vou deixar uma pausinha para você quiser perguntar alguma coisinha sobre isso, para a gente entrar nas leis, tá, minha amada? As leis. Dri, mas a questão, você vai falar das leis, né? Que protege a mulher. Vou só fazer um apanhado. Ah, tá. Não, mas então, assim... Só um apanhado. Como que nós podemos recorrer? Porque a gente sabe que algumas mulheres têm os direitos, tal, de fazer os exames. Isso. Mas é onde nós podemos recorrer. Se eu chegar no postinho, eu posso fazer essa solicitação assim de graça mesmo? Sim, deixa eu explicar para vocês. Olha, o processo ele é bem tranquilo. Primeiro você passa por um clínico geral, certo? Onde esse clínico geral, ele vai te dar um encaminhamento para você procurar um oncologista, que é quem trata desse assunto. Mas antes dele fazer esse encaminhamento para vocês irem, o que ele vai fazer primeiro? Ele vai fazer todo um diagnóstico. Ele vai fazer todo um preparo. Ele vai te dar o exame gratuito da mama, tá? Inclusive eu já fiz isso, viu, menina? Então, maravilhoso, assim, para quem mora no São Jorge, sabe? Com o Shopping Park aqui em mim.
o caminhãozinho tá lá encostado dentro, lá na grama, bem na entrada ali do AI do shopping do São Jorge, tá? Bem tranquilinho, um caminhãozinho bem bonitinho, todo rosinha para nós, com todos os preparos, com todos os cuidados, claro, por causa dessa pandemia, né? Estão marcando tudo certinho, marcam no horário, se falar que é 11 horas, é 11 horas mesmo, eles já atendem a pessoa, eles nem deixam ficar mais espera, que antes nós tínhamos que ficar naquela espera, né? Uma meia hora, 40 minutos, 50 minutos, não. Ele marcou 11 horas, você chegou 11 horas, te tratou. 7 horas da manhã, você fez o exame, ele já te libera. Muito gostoso, muito rápido, agora com equipamento bem mais assim, sabe, apropriado, bem mais modernizado, eu posso te garantir, porque eu estive fazendo esse exame, né, que eu tô com 43 anos, eu já estava no tempo de fazer de novo, eu fui fazer o exame sim, e foi maravilhoso, tá? Demora um pouquinho o resultado, de 30 dias, mas sempre quando vai para o postinho, é de 30 a 45 dias, mas é bom a gente falar sobre isso, porque para que as pessoas não fiquem ansiosas, né? Então, assim, o tratamento, você vai fazer o exame de mamografia, com até 40, de 30 a 45 dias já estão liberados, de graça, você não vai pagar nada. Ultrassom também, ultrassom do colo do útero, ele também está dando, que é o transvaginal, certo? Aí esse você tem que, vai para a fila, geralmente vai pela a faixa etária de idade, certo? Se tiver uma de 50, uma de 40, faz primeira de 50, depois ele encaixa a de 40. Mas está saindo sim, tá? Eles fazem também aquele da lâmina, né? Que é o Papa Nicolau. Eles fazem esse procedimento para você poder, eles ver se você está com alguma bactéria, ou com algum escorrimento, ou com alguma infecção. A própria enfermeira já te avisa se você tiver com algum escorrimento, alguma feridinha, porque quando ela vai fazer o exame do Papa Nicolau, ela já vê essa questão, já para poder acalmar mesmo o paciente, para ela não ficar com muita coisa na cabeça, muita informação, certinho? Certo. Depois, pastora Edivane, quando faz esse procedimento, aí chegou o dia de pegar o resultado, averigou, viu que está assim, realmente com o diagnóstico, né, da lesão do câncer, aí começa o tratamento. Aí ele já te manda o encaminhamento para você ir lá para o oncologista para fazer exames mais detalhados, você entendeu? Para ver mais profundo se é maligno, se é benigno, né? Se é só com o remédio vai sair ou se vai ter que fazer uma queimada, uma coisa mais forte. Então ele faz todo esse procedimento. Após ele fazer isso, né? O que ele faz? Ele pega e já começa a fazer o tratamento. Agora, tem alguns locais, eu não posso falar em todos, porque eu só consulto mais pelo São Jorge e aqui no Shopping Park, certo? Então, para a gente chegar na medicina ou no hospital municipal, é só depois quando está nesse procedimento. Mas qual é o procedimento? Soube que está com câncer. Está demorando, porque não pode demorar. Lembra? O ano passado nós tínhamos dado uma palestra dessa, eu tinha falado. Não pode ser demorado. Quando se descobre, já tem que se iniciar o tratamento na hora. Por isso que as mulheres têm que ficar atentas, meninas lindas, maravilhosas, fica bem atentas, mulher virtuosa, porque isso é muito sério, tá? A gente precisa encarar a doença, a situação e né, dar o primeiro passo, que é o tratamento. Então você começa o tratamento, ele vai marcar tudo certinho, ele vai passar os remédios, vai começar primeiro com o remédio. Não funcionou, ele vai começar então logo depois fazendo aquilo. Aí, se precisar de fazer, vai fazer cirurgia? Fala. Perdeu a mama, né? Não deu para poder manter essa mama sobre o local. O nódulo foi bem mais fundo, teve que retirar a mama, fazer a retiração da mama. A paciente que perder perder a parte da mama, ela tem o direito de ter a prótese para ser o quê? A reconstrução. E quando vê que um vai ficar maior que o outro, eles fazem o reparo também na outra mama, tá? Para deixar as duas aniveladas no mesmo tamanho, tá? Para não ter aquela que antigamente só colocava numa, outra ficava de qualquer jeito e uma estava perfeita, porque colocou a prótese. Não, agora não. A paciente, ela tem esse direito, tá? De estar bem e não sentir mal ao olhar no espelho, certo? Por isso, agora, vamos supor, Adriana, demorou, a pessoa está com câncer, eu fui lá no ar, o ar está só enrolando, aí entra aquela parte jurídica, lembra? Vai procurar o Ministério Público, fazer a cartinha do próprio punho,
e já pronunciar, olha, eu estou, e tem que pôr tudo arquivado junto nesse processo, que vai abrir esse processo. Ó, eu, fulana de tal, vamos supor, vou falar de mim. Eu, Adriana Paula, fui diagnosticada com câncer de mama, estou passando por esse procedimento, mas o SUS, ele não está me amparando, porque ele marcou uma tal data, essa tal data não foi realizada, não houve uma segunda retorno para iniciar o tratamento, então eu estou encaminhando à Defensoria, ao Ministério Público, pedindo a eles que me dê o direito de fazer essa cirurgia e o meu tratamento. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou arquivar todos os meus anexos, que são o quê? Os exames, que comprova o câncer, que é o nódulo que a paciente está. Certinho? Com isso, logo o Ministério ele já vê essa situação, já resolve, ele não demora, tá? Vai demorar um ano. Não, ele não vai demorar nem 24 horas. Ele vai reler isso, porque é tudo digitalizado, quando chega na mão do juiz, o juiz vai reler aquilo, ele vai carimbar a assinatura dele, liberando a paciente a ir lá e exigir. Só que ele dá para a paciente uma via e já envia para o local que ela vai fazer o tratamento também, a outra via. Já dando ordem para que ele o quê? Cumpra o direito da paciente que está com câncer, certo? Para iniciar o tratamento. Esse tratamento, ele vai, você tem a espera de 1 mês, o máximo estourando 2 meses. Por isso que eu disse, entendeu? Mas é aquele processo, porque se enrolar, você tem que correr no Ministério para pedir para adiantar. Quanto mais rápido você for, melhor. O que a gente deve fazer? Esperar 10 dias? Melhor a gente correr um pouquinho. Claro que hoje ninguém mais quer esperar. Por quê? Porque se a gente esperar muito, acaba o quê? Chegando, aí às vezes a pessoa óbito, porque não deu tempo. Né? Principalmente se o caso estiver gritante. Já a pessoa descobriu com a coisa já lastrada. Aí precisa correr muito mais rápido. Porque quando é no início, pastora Edivânia, você vai fazendo tratamento com remédio, né, com as coisas, pode ser que ele seja o quê? Aniquilado. Você está entendendo? E não precisa ela vir sofrer o quê? A cirurgia. Você está entendendo? Mas isso tudo depende da situação e o organismo da paciente também. Porque se ela for uma paciente do organismo muito frágil, que a imunidade dela baixa muito, isso também vai atrapalhar muito na hora desse processo, desse procedimento. Certinho? Certo. Como você falou, os médicos hoje eles estão preocupados também com a autoestima da mulher, né? Então, assim... Sim, isso essa palavra disso mesmo. É a intervenção de Deus, né? O cuidado de Deus com os filhos dele, né? De realmente querer que nós possamos estar bem fisicamente, com a autoestima elevada, para que possamos viver a glória dele, né? E o importante também, né, Adri, com certeza, saber entender sobre os nossos direitos, sobre toda a lei que nos ampara, para que a gente possa lutar, não é verdade? Porque isso. Jesus... E aí eu queria que vocês anotassem a numeração dessa lei, tá? Para que... eu tenho outras informaçãozinhas também, tá? Olha, a lei, eu vou deixar ela bem clara para vocês. Quem tiver canetinha já pega para anotar, tá? Ó, você vai pegar a lei 12.732/22 de novembro de 2012, tá? Essa lei, ela tem a portaria, tá? Aonde ela ali vai estar regendo a regulamentação e habilitação para o programa da mamografia móvel. Então, foi onde fez todo aquele planejamento, certo? Depois, lá também em outubro, tá? Com a portaria do número 2304, ele fez o quê? Essa instrução do SUS. O SUS está o quê? Aparando as meninas, as mulheres que estão passando por esse momento delicado, né? Que é o câncer de mama ou do colo de útero também, tá? Que também tem essa. E aí, ele traz para nós o quê? O Ministério. Vou só pegar lá no Ministério, que são muitas leis, tá, minhas amadas? Aí a lei é 11.604, tá? Do ano 29 de abril de 2008, aonde que fala também do câncer do colo do útero. Essas duas leis são as leis, quando você for lá pesquisar, elas te amparam você a buscar o seu direito
de ser o quê? Atendida e o direito de você fazer o seu tratamento. Aí já não é nem o exame, tá? É o tratamento, certinho? É o tratamento já mesmo. Aqui a química, a rádio, né? Tudo certinho. E, claro, a cirurgia. Lembrando também que muitas mulheres, que a gente fala da mama, mas esquece da onde? Do útero, né? E quantas pessoas, né? Hoje, eu acho que eles estão tentando criar uma tecnologia aí para ajudar essas mães que perderam, né, essa parte do útero, mas eu não sei te entrar muito a fundo sobre isso, porque ainda não sei como é que tá essa tecnologia deles, né? Hoje, mas é o seguinte, antigamente, as mulheres entravam em esterilidade, perdiam o útero, tal, aquela coisa, acabou, aniquilou, né? Hoje eles estão trabalhando para quê? Evitar chegar até esse procedimento da perca do útero. Tanto que muitas meninas novas, a partir dos seus 9 a 11 anos para frente, mais ou menos, elas tomam uma vacina, que eu esqueci o nome dessa vacina agora, estava bem com ela na cabeça, para não esquecer, acabei esquecendo o nome da vacina. Para quê? Para prevenir. Muitas pessoas falam, é para não criar. Não, é para ela prevenir o câncer do colo do útero. Você entendeu? Que também é algo muito importante. Quantas mulheres que desejavam ser mães, quantas mulheres, né, perderam os seus sonhos, tiveram que trocar os seus sonhos de gerar dentro do seu útero para adotar, porque não pôde ter essa chance, né, de ter aí, carregar o bebê sobre o seu ventre, porque pela essa esterilidade, por ter o quê? Às vezes perdido o útero por um mioma, né, ou por uma sequela mais apropriada, né, que é o câncer no útero, né, aonde que vem trazendo, que você sabe, o mioma, ele começa, pastor Edivane, bem pequenininho, como um feijãozinho, dentro de nós, sabe? E ele vai evoluindo. E o nosso útero, no normal, ele mede de 3, sabe, a 9 centímetros, dependendo, principalmente quando está no tempo da gente menstruar, até o início dessa menstruação, né? Então, é um cuidado muito importante que nós mulheres devemos ter sobre isso. Porque nesse tempo, quando o seu útero está lá todo fechadinho e tranquilo, quando você está menstruando normal, é muito bom. Por quê? Quando ele vem um mês sequente, tudo direitinho, você não passa por aquele constrangimento de ter o quê? Um problema, um medo de estar com o quê? Com câncer de útero. Muitas pessoas entram na menopausa cedo, outras pessoas acabam que tendo problema de hemorragia demais, e quando se tem essa hemorragia demais, é aí que tem que tomar cuidado, porque é aí que entra o quê? O mioma. É aí que começa, então, essa situação. E se você não tratar, começa com uma feridinha, muitos vão lá, faz aquela queimar que eles falam, né? A laser, sabe? E aí faz um tratamento, às vezes não sarou essa ferida, é uma infecção, uma bactéria também, né, vaginal, que traz essa possibilidade de criar mais esse câncer, você tá entendendo? E as coisas vão evoluindo, e se a gente não tratar, além disso dar um incômodo para nós mulheres, que é um mau cheiro, né, é algo que você fica muito desconfortante perto das pessoas, também é o quê? É a hemorragia frequente, né? E aí a irritabilidade que traz através de tudo isso, porque quem fica irritada, né? Todo o tempo menstruada, aquela coisa toda. Então a gente tem que tomar um cuidado. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa assim, sabe? Ah, eu não queria ter isso. Mas não sabe que quando você está menstruando, você está deixando o seu organismo, o seu útero, ele limpar. Então quando ele limpa, ele está trabalhando, então ele te evita você adquirir um câncer. Porque tem muita gente que quer sempre cortar essa menstruação, né? Vai lá, toma injeção e vai tomando uma coisa e outra. Tem aquela injeção trimestral que não deixa, geralmente, a pessoa menstruar naqueles 3 meses. É muito raro quando ela consegue. E aí vira uma bagunça, uma bola de neve, né? Até porque, trazendo para o nosso lado, né? Assim, cristão, a palavra do Senhor diz que ide multiplicai, né? E o que acontece? Às vezes a gente tem esse entendimento, mas aí eu vou ter que criar aquele tanto de menino. Então eu penso assim, o casal ele precisa se organizar, né? Até porque para evitar que a mulher toma esses remédios, que por um lado ajuda, mas para o outro atrapalha, certo? Que o anticoncepcional ele é muito bom para evitar muita coisa, só que ao mesmo tempo ele faz uma desmazela para outros lados. Às vezes ele faz que a pessoa engorde. Outro momento, ele traz uma infusão que a pessoa às vezes não consegue, sabe assim, ovular.
E aí, quando você pensa que não, vai desencadeando algumas coisas. E essas coisinhas, se a gente não tomar um cuidado, também gera. Dá apoio para quê? Para que venha adquirir futuramente, possivelmente, né, esse câncer no útero, né? Tem muita gente que gosta de usar DIU, brinca muito com uma situação. Eu sei que é algo assim, não, mas pelo menos não vou esquecer de tomar remédio, não vou precisar de tomar, né, injeção para engordar. Mas o DIU também tem um problema. Se ele te cortar, você acaba criando o quê? Uma ferida. E aquela ferida, futuramente, ela pode te criar o quê? Um câncer. E geralmente as pessoas não pensam muito sobre isso. Nós queremos evitar, claro, porque nós queremos tudo no tempo certo, né? Para que as coisas não sejam meio que desencadeadas. Mas, na verdade, nós também precisamos pensar, né? E qual é o papel, nós como mulher? Cuidar, zelar. Então, nós temos que zelar da nossa saúde. Foi como você falou, pastora Divane. Deus, ele faz muito perfeito tudo isso. Muito perfeito. Porque, para você ver, ele traz a nós o direito de gerar, traz a nós o direito de cuidar da saúde, né? O direito também de saber evitar. Tem muitas pessoas que não sabem, mas você pode estar evitando por tabelinha, sem remédio. Você pode fazer aquela contagem, né? Aquela regrinha básica que tem, né? Peraí, qual o tempo da minha menstruação? E aí eu pulo 3 dias para 3 dias, nós não brinca de casinha. Aí depois tá tudo tranquilo. Aí chega 3 dias, chegando perto, você dá uma pausa. Marido, calma aí, né? Vamos respirar, vamos deixar o pagode para frente. Por quê? Para que você evite, então, gerar, né? Até chegar o dia certo, então, que vocês estão estruturados para gerar. Só que, muitas das vezes, o que a gente queremos fazer? É tacar muito remédio, é fazer algumas coisas. Agora estou inventando um tal de um chip, eu estou vendo a hora de fazer a gente igual robô, né? Foi um chip tudo cantelado. E nós temos que tomar esse cuidado. Porque o nosso corpo é um corpo santo, né? O nosso corpo é algo que Deus trabalha todo o tempo lapidando ele, transformando a gente de dentro para fora. E se ele trabalha essa transformação, nós temos que cuidar de nós. Né? Não é cuidar de mim para que os outros só me vejam bonita. Não, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque ela é o corpo santo de Cristo. Cristo, o Espírito Santo de Deus habita ali. Então eu preciso estar com o corpo, a mente totalmente sádia, tranquilo. Para eu estar com a mente sádia, eu preciso então fazer anualmente os meus exames. Eu preciso estar alerta, né? Olhar, fazer o toque da mama no banheiro. Muitas vezes a pessoa tem vergonha de se tocar. Eu não vou olhar, não. Tem gente, pastora, eu vou falar meio que bocudinha aqui, mas tem gente que tem vergonha até mesmo de se olhar depilando. Sabe? Prefere que outras pessoas depilam para não olhar o que tem. Sabe? Não se olha, não se valorize, sabe? Não se admire. E a primeira coisa que nós temos que fazer, quanto mulher, é nos amar. É entrar debaixo de um chuveiro, ou deixa eu ver como é que tá meus seios, né? Deixa eu ver se eu não tô com nenhum caroço, deixa eu conferir, deixa eu olhar como é que tá, né? As laterais da minha vagina. E a gente não faz isso, né? Aliás, quem é que cuida disso é o marido, né? Pelo que a gente vê. Porque só eles têm esse acesso. Porque não é verdade? Porque muitas vezes nós mulheres parece que nós temos vergonha. Nós somos aquela pessoa, como é que eu falo, requentada? Quando é a pessoa que é fechada, sabe assim? Com medo de se olhar, de se admirar. E é por isso que, muitas das vezes, quando nós vamos ver, nós estamos com essa doença. Porque nós deixamos de cuidar. Aí nós vamos no médico e a gente fala, não, aquela mulher não vai me tocar, não. É enfermeira. Não, enfermeira, não, eu não quero que a mulher me toque, não. Aí geralmente o homem também já não quer que toque. Mas então quem vai ver? Não é? O marido nosso não é médico. Se tivesse casado com médico, ginecologista, seria melhor. Mas não casamos. Então, se nós não casamos com ginecologista, alguém tem que olhar e cuidar pra gente. Alguém tem que dizer, opa, alerta chegou. Vamos cuidar disso aqui? Vamos cuidar dessa enfermidade aqui para não virar o quê? Um câncer. Muitas pessoas perdem o útero, né? Justamente é por isso. Porque quando vai ver, o mioma já cresceu. Não, esse mioma uma hora vai sair. Aí começa a tomar um anticoncepcional para ver se corta. De repente você pensa que o mioma cortou, para algumas funciona, mas para outras não. Aí acaba tendo que fazer o quê? A retirada do útero. Tá vendo? Tirou o direito. Tirou o direito, às vezes, de ser mãe. Por uma simples, sabe, uma falta de cuidado. Que a gente deixou. Certinho? Então, Adriana, eu creio sim que
esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo já é justamente para que a gente possa, né, levar esse tipo de conhecimento para as pessoas, porque nós precisamos realmente cuidar da nossa saúde. E isso é, né, do ser humano, né? Tanto para homem como mulher. Nós precisamos fazer um check-up anual, né? Então, assim, eu creio que porque a palavra de Deus fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, glória a Deus, é perfeito, né? Ele nos fez perfeito. Por isso que nós precisamos dos profissionais para que a gente possa estar em perfeito estado e manifestar realmente a glória do Senhor. Não é verdade, amiga? É verdade. E aí eu queria, sabe, pastora Edvânia, as mulheres guerreiras. Repete. Então, e aí entra essas mulheres guerreiras que eu estava falando para você que eu ia trazer. Por quê? Olha, eu vou te contar 3 casos verídicos que aconteceu, próximos meus, né? De pessoas que, assim, perderam uma o direito, a outra a vida, e a outra, graças a Deus, se salvou com a misericórdia de Deus e, claro, as mãos dos médicos, né? Porque, claro, que o nosso médico maior é Cristo Jesus, né? Ele é o nosso médico dos médicos. Então, pastor Edvânia, a primeira menina, ela perdeu a vida dela aos 23 anos, né? O caso dela, ela teve um mioma, certo? E esse mioma foi crescendo no útero dela, e ela, aos seus 19 anos, perdeu totalmente o direito de ser mãe, certo? Totalmente o direito. Ela não pôde, ela teve que ter arrancado realmente o útero dela, porque não tinha mais condição, certo? Logo após que aconteceu isso, ela passou mais um período de 2 para 3 anos e descobriu o câncer de mama. Só que aquele ditado assim, ela estava muito na farra, sabe? Era menina nova, cabeça muito influenciada. E às vezes eu penso que o ser humano pensa, não, é um nó do linha à toa, eu estou muito novinha, eu tenho muito ainda para viver, né? Mas na verdade não. Ele enraizou, quando foi ver o nódulo já não tinha mais condição e ela morreu dentro da cirurgia, certo? Ela não conseguiu fazer nem, sabe, os tratamentos adequados, porque já estava bem severo, né? Mas ela também, essa colega minha, ela bebia muito, sabe? Ela fumava muito, ela praticava alguns atos, assim, que não era muito bom, você entendeu? Então, assim, foi bem difícil a vida dela. E eu tive um outro caso de uma outra também conhecida, aí essa não, ela perdeu, né, o útero e não pôde ser mãe, também novinha. Essa era minha amiga de infância, sabe, assim, nós somos amigas, eu tô com 43, então 33 anos, né, essa amizade, assim, imensa. E ela descobriu, aos seus 17 anos, que o útero dela não tinha condição, tinha que ser retirado, né? Ela não chegou nem menstruar direito, porque quando ela começou a menstruar, ela sentia muita dor, e aí começou com um cisto. Você entendeu o caso dela? Com um cisto. Um cistozinho aqui, aí retirava, aí vinha um outro, retirava, vinha um outro, aí uma ferida aqui, uma coisa ali, um escorrimento, uma coisa, sabe assim? Sem pé, muito sem cabeça. Ela não tinha ainda nem relação sexual, para falar não, né? Porque ela já estava, né, no momento de relação sexual, e na verdade teve que ser, ela aos 17 anos, ela teve retirada o útero dela, né? Eu até falo muito com ela assim pelo WhatsApp, e ela falou, ela sempre queixa sobre isso. Ela fala, olha, eu criei os meus sobrinhos, né? Os meus sobrinhos viraram meus filhos, mas o prazer de ver aquele barrigão crescer, isso eu nunca vou ter, porque isso eu não pude ter. E é doloroso você escutar. Sempre eu converso com ela, falo, não, mas você não pensa na doação, né? Na doação, ó, em adotar, né? Para você ter o seu filho, né? Ela fala, até pensar, eu penso. Mas às vezes o meu esposo, isso não entra no entendimento dele. Ele acha que filho tem que ser gerado meu e dele. Entendeu? E aí, dinheiro para pagar alguém para ser a mãe de aluguel, para fazer essa inseminação, eles também não têm. Porque teria que seminar em outra pessoa. Ela não poderia ter esse prazer de gerar no ventre dela.
né? Então, assim, é uma situação que eu vejo, ela mais o rapaz tem mais de 22 anos juntos, né? Casados, né? Casados mesmo. Mas, assim, sem esse direito de ter essa criança. Então, eles preferiram adotar os próprios sobrinhos. Sabe? Tipo, aquela adoção, como é que eu falo para você? Não, padrear, né? Padrinhar. Que os filhos estão na casa deles, mas vai lá, convive uns dias com ele, aquela coisa tudo. Então, ela fez um apadrinhamento, certinho? Mas não uma doação que esteja dentro do lar dele, certo? E aí, eu quero te falar também dessa outra guerreira, que é uma amada que eu conheci ela pelo Facebook, e ela estava lutando com câncer, né? Então, quando ela descobriu que estava com câncer de mama, e aí eu creio, parece que ela deve ter visto essa live, que foi o ano passado, então ela procurou, né, a mim, perguntando como é que fazia, expliquei para ela, mas graças a Deus, por honra e glória, tá? Ela tem mais ou menos, creio aí, que uns 7 a 8 meses, já feito essa cirurgia, tá? Ela já feita essa cirurgia, né? E ela tá ainda em tratamento, claro, né? Que você sabe que tudo é um procedimento, mas graças a Deus, ela levantou a cabeça, ela foi a tempo, né? E ela buscou. Mas no início, é igual ela me falou, não foi fácil. Quando ela recebeu o diagnóstico, a primeira coisa que ela teve vontade foi de desistir. A segunda vontade era de não levantar para prosseguir, porque ela disse que não achava forças para isso. Por isso também que a gente precisa relembrar que a família é muito importante nesse momento. A família é muito importante. Muitas vezes o marido, quando descobre que a mulher está nessa situação, né, eles afastam. Ou ele vai embora, ou ele parece que não tem um entendimento, começa a viver uma vida louca, né, uma vida dupla, e acaba aqui deixando a pessoa só. E eu quero relembrar, assim, que a primeira coisa que faz uma mulher, ela levantar a cabeça no momento dessa, não só a mulher, mas como o homem também, né, pastor Edivane? É o apoio familiar. O apoio familiar, ele é fundamental. Primeiro, claro, a fé em Deus. Nós precisamos sempre lembrar que a fé, ela move montanha. A fé é o firmamento do que não se vê, mas se espera em Cristo. Então, nós precisamos ter muita fé, mediante a tudo. Mas outra coisa, após a fé, o amor, o temor de crer nesse Deus vivo que nós temos, nós precisamos também do amparo da família. Sem a base da família, você se sente desestruturada. Você se sente totalmente fragilizada. Então, as pessoas que tiver alguém na família passando por isso, não deixa de dar apoio. Tenha paciência, porque vai ter dias que vai ser muito irritante. Elas vão ficar muito irritadas. Vai ter dias que vão chorar muito. Vai ter dias, sabe, que elas querem explodir, elas querem gritar, querem falar. Mas nós precisamos ter muita paciência. Vai ter dias que ela vai sentir muita dor, né? Porque aquilo causa um anseio, porque a dor, as pessoas falam, o câncer não dói. Não dói até então você começar o tratamento, né? Porque as quimioterapias são muito fortes. Você fica muito indisposta. Você fica muito fragilizado. Sem contar que muitas perdem o cabelo, né? Cai as unhas também, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Nós precisamos entender que a pessoa que está passando por esse processo, ela precisa ser amada. É verdade. E nós precisamos dar esse amor, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que o amor, ele é benigno. Ele é dado gratuitamente, ele não tem que cobrar, ele não porta de vaidade, porque é algo que você tem que cuidar com muito amor, com muito zelo. Por isso que Deus fala que o maior de tudo é o amor. Nós temos que prevalecer em amor, saber amar as pessoas que estão passando por isso e dar as mãos, o ombro e poder caminhar com elas. Porque a gente não sabe o nosso dia da manhã. A gente não sabe se nós também vamos passar por essa situação. Às vezes a gente pensa que não. Às vezes nós não passamos por um câncer de mama nem por um útero, mas passa por uma outra coisa, por um problema de coração, né? Outra coisa a mais. Você vê esse tempo de Covid aí, quantas pessoas passou, né? Esses dias mal difíceis, quantas pessoas nós perdemos no nosso meio, quantas pessoas queridas, familiares nós perdemos, mas Deus esteve ali nos fortalecendo, mas nós vimos como foi difícil para essas pessoas passar aquele abandono, que eles não estavam abandonados, mas estavam isolados, estavam só, né? Sem esse amor. Eu penso que quando você está em casa tratando uma enfermidade, pastor Edivane, eu não sei se você há de concordar comigo, eu penso que quando a gente está tratando e vai para casa, sabe, para se curar, tratando em casa, após ter feito cirurgia, né? Ter passado esse procedimento, claro que na casa a gente não dá para fazer cirurgia,
Mas o tratamento, a cura, né? Para poder a gente ir curando gradativamente, a gente precisa estar no nosso lar. Esse negócio de ficar mantido em hospital não dá certo. Porque o hospital, ele cansa a pessoa, ele deixa a pessoa desmotivada, sabe? E quando você está em casa, não. Até o ambiente te faz você ter mais ânimo para poder comer, nem que seja um pouco, né? Para respirar esse sol maravilhoso aí, que é lindo, gratuito para nós, né? Esse ar maravilhoso. Então, coisa que dentro do hospital você não vai poder fazer com frequência. Então, assim, sabe? Então, eu quero dizer para vocês, mulheres, é muito maravilhoso quando nós aprendemos a amar, principalmente o nosso cônjuge, o nosso próximo, né? E dar as mãos para eles no momento que eles mais precisam. Não é só eles, nossa mãe, nossos filhos, né? Filhas, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Todo mundo precisa de ser assegurado em alguém. Todo mundo precisa, sabe? Desse apoio, desse amor fraternal. Porque Amém. sem esse amor, a gente não consegue sobressair esse câncer. Amém. Viu? Amém? Adriana, muito importante tudo que você falou, o valor da família para Deus em primeiro lugar, né? Que a família é um porto seguro. Isso. E principalmente se você está enfrentando uma situação, a família é a primeira que precisa abraçar junto com você, né? Quero te agradecer demais. Isso. Nosso tempo já terminou. Obrigada. Mas muito bons esses esclarecimentos que você trouxe para nós. E queremos deixar aqui a porta aberta, se você precisar de nós, né? Os seus pastores estamos juntas. Juntos, é. Dri, muito obrigada por ter trazido tanta informação maravilhosa para nós. Que Deus te abençoe. Tá? Eu vou orar para nós terminarmos, né? E que nós possamos ficar aí firmes, né? Cuidando de nós, porque eu creio que essa é a vontade de Deus, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, Adriana? Perfeito. Amém. Amém. Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa live, eu quero te agradecer pela vida da Adriana, por todas as informações que ela trouxe. Também abençoar cada pessoa que está online conosco nesse momento e que nós possamos, Senhor Deus, entender o propósito do Senhor das nossas vidas, de cuidar da nossa saúde, termos a prática de exercício, cuidar do nosso corpo. Te louvo e te agradeço e creio, Pai, no milagre do Senhor nas nossas vidas. Dri, muito obrigada demais, tá? Obrigada. Te amo, minha linda. Obrigada, obrigada a todas. Paz e a graça, mulheres virtuosas. Beijo, minha linda. Amém. Paz e graça, minha querida.